Olá pessoal, bom, na aula passada, a arte de plasmar, eu comentei a respeito de trazer do mundo invisível para o mundo visível. E qual seria a forma correta de plasmar? Existe, será, uma maneira errada e uma maneira correta? Sim, existe. Na cosmovisão ancestral, tradicional, nós sempre somos remetidos ao mito de Adão e Eva. Adão, também chamado Adapa, em outras mitologias, você vai na Babilônia, na Macedônia, você sempre vai voltar a algum mito original de quando, em algum momento, uma vontade errada foi feita. E qual é a vontade errada? E qual é a vontade certa? A arte de plasmar, a chamada lei da atração, a física quântica aplicada na sua vida, de nada significam se você fizer uso para algo que te mata metafisicamente, espiritualmente. É necessário que, ao trazer à luz aquilo que está oculto, é necessário que, ao mover montanhas, ao caminhar sobre as águas, você esteja fazendo a vontade de Deus. Não fazer a vontade de Deus e fazer a própria vontade é o princípio do mal. É o início da rebelião. E como então nós identificamos, como nós podemos saber como fazer a vontade de Deus? Basicamente, existe um termo que eu gosto bastante, que eu aprendi com o pastor Luiz Hermínio, do Ministério Mevan, que chama-se andar sobre o profético. É necessário andar sobre o profético para fazer a vontade de Deus. Mas isso é uma coisa muito sutil, isso é algo difícil de começar a fazer. É difícil de conseguir se conectar primeiramente. Por isso é necessário seguir a cosmovisão tradicional, que provém da cosmovisão ancestral. E a nossa cosmovisão tradicional do Ocidente cristão diz que quem quiser vir após aquele que é o único caminho para se chegar a Deus, Criador, a origem, a essência, para obter então a vida eterna, a continuidade ao longo da existência, é necessário negar a si mesmo, tomar cada um a sua cruz e segui-lo. E diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade, que é vizinha ou irmã do medo, nos afastam da vontade que emana a vontade do Pai, a vontade do Criador, a origem, a essência, a fonte de onde emanam rios de água viva. Então é necessário nos despirmos de algumas vontades. Nós podemos não ter uma fórmula pronta para se colocar debaixo da vontade de Deus ou para caminhar sobre o profético. Mas nós temos a sã doutrina, a tradição e as escrituras para nos servir de guia para começar a ouvir a voz de Deus, que provém do seu Espírito Consolador, segundo a tradição. E é necessário voltar a levar a sério a tradição para termos novamente a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo realinhada com a verdade. Porque no processo do materialismo histórico, o qual fomos submetidos, nesse processo de desconstrução da nossa cosmovisão, o que ocorreu é uma mudança de algo que vinha lá das raízes, lá da origem,
E eu te pergunto, o que é melhor em uma árvore? Lembra da teoria da árvore cósmica eletromagnética? Você lembra que eu mencionei na aula da árvore cósmica eletromagnética que a maioria das culturas, tradições ancestrais descreve que nós estamos no upside down, por assim dizer, na árvore invertida? Você sabe por quê? O que é mais importante em uma árvore? O tronco e os galhos ou suas raízes? Essa é a pergunta que você deve se fazer. O que sustenta o tronco, os galhos, as frutas? Que dentro delas trazem uma nova semente capaz de fazer uma nova árvore. E são muitas as frutas e mais ainda as sementes. O que sustenta tudo isso? É o tronco? Não. São as raízes. As raízes de uma árvore são a estrutura da árvore. E aí você pode se perguntar, dando a dica, por que algumas civilizações falavam daquele mundo intraterreno como uma civilizada, uma avançada civilização, perdão. Aí vem a teoria da Terra oca, etc., né? Porque eles ainda achavam que a Terra era uma esfera. Exercite um pouco a lógica e você vai chegar nas respostas. Mas não é o tema dessa aula, essa foi só para deixar um pouquinho com vontade. As raízes do ser humano são essenciais. E se nós queremos recuperar a nossa cosmovisão alinhada com a verdade, nós devemos ir além do materialismo filosófico, histórico e científico que foi colocado entre nós e a verdade, entre nós e a tradição, entre nós e as nossas raízes. Se não voltamos às raízes, é impossível transcender a ilusão que nos separa de quem nós somos. As primeiras aulas foram necessárias para entender o processo de destruição mental que foi meticulosamente arquitetado e executado ao longo dos últimos séculos, desde o Iluminismo, passando pela subversão maçônico-cultural das revoluções liberais, culminando no marxismo. Está tudo conectado, é um processo de evolução do mal agindo na Terra, basicamente. Mas voltar às raízes significa sair um pouco da caixa, porque no processo de tentar se libertar de uma ideologia furada, muitas vezes a pessoa cai em outra ideologia furada. É quando, ou como quando, por exemplo, a pessoa, para se desvencilhar do marxismo, ela abraça uma outra ideologia revolucionária, que também é cria dos mesmos que criaram o marxismo. E por isso é tão difícil, porque eles envolveram a verdade com várias camadas, várias camadas, várias camadas. Mas nós podemos encontrar novamente. E na própria doutrina daqueles que propagam a mentira se encontra a resposta para a verdade que nós estamos perguntando nessa aula. Como plasmar da maneira certa? Plasmar da maneira certa é entender que fazer a própria vontade
não significa fazer a coisa certa. Pedi, e não recebeis, pois pedi mal, pedi para o vosso próprio deleite. E a mesma escritura diz assim: pedi, e dar-se-vos-á, batei, e abrir-se-vos-á. Pois que pai é aquele que o filho pedindo pão lhe dá uma pedra? Ou pedindo um peixe, não lembro agora, lhe dá uma serpente? Veja, uma passagem diz que se pedimos, recebemos. E a outra diz que se pedimos, não recebemos, pois pedimos mal para o nosso próprio deleite. É tão simples a lógica. Você entende que a metafísica é a física por trás da física. Nós já vimos no Cosmovisão Quântica que é um mistério de onde vem a energia que sustenta o elétron conservando a própria energia. Pois pela conservação da energia ela deveria estar em um sistema isolado, lembra? E não está. Átomos não são sistemas isolados e, no entanto, os elétrons conservam sua energia ao longo de sua existência. Uma energia da velocidade da luz. Isso é impossível para os parâmetros, ou pilares, ou postulados da física clássica e mesmo moderna. Como então é possível? Da mesma maneira que tudo provém da metafísica para a física, do invisível para o visível. É transcendente. O bem é assim. O bem significa ser você, luz no mundo. O que é a luz? Ondas eletromagnéticas que dissipam a escuridão. O que é luz? Veja, de dentro de você está o reino dos céus. A vontade de Deus plasmada, agindo, se manifestando como uma flor, manifestando a beleza da realidade. De dentro para fora. Por isso, a caridade também é traduzida como amor. Porque maior amor tem aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Por isso, o sacrifício de Cristo na cruz. Não existe amor sem doar a si mesmo. Por isso, a prática do bem é quando de dentro para fora você traz benefícios aos seus semelhantes, ou ao seu próximo, ou aos seus irmãos. Interessante, né? E o mal? O mal começa com duas palavras. Eu quero. O bem começa com Deus quer. Deus vult, eu diria. O mal consiste em tirar do mundo, tomar e trazer para benefício próprio. Pedi mal para o vosso próprio deleite. Pedi e não recebeis, pois pedi mal, pedi para o vosso próprio deleite. E, no entanto, a caridade, por onde rios de água viva fluem, a prática do bem consiste em, utilizando aquilo que provém do espiritual, a metafísica, através de nós trazemos luz no mundo. E assim nós fazemos a vontade de Deus. A vontade de Deus consiste em
limpar-se, purificar-se, santificar-se. Ser honesto consigo mesmo e ir gradualmente eliminando o mal de si. Mas pela tradição, nós entendemos que apenas com a ajuda de Deus nós somos capacitados a de fato fazer a vontade dele. Por isso ele nos dá o caminho, que é Cristo. Como assim Cristo? Cristo em nós, a esperança da glória, está escrito. O caminho se trilha, se vive de um ponto ao outro. É uma jornada. Caminho é preciso se estar nele, imerso naquele ambiente. Assim é Cristo em nós. E, basicamente, essa tradição é uma cosmovisão capaz de renovar a nossa forma de ver a realidade. Por que Cristo diz: farão obras como as que eu faço, e as farão ainda maiores? Aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e que crendo e não duvidando, fará coisas iguais às que eu faço, e as fará ainda maiores. Na física quântica, existe o colapso da função de onda. Que é aquele ponto onde a onda se torna corpuscular, partícula, matéria. Nós já vimos que no experimento da dupla fenda, o fóton observado, o feixe de elétron observado, poderia ser visto como uma onda ou uma partícula. E existe o colapso da função de onda. Por isso o Dr. Eberson Nascimento costuma falar em colapsar, utiliza o termo colapsar. Pode ser plasmar também. Ele colapsa. Porque quando nós temos certeza de algo, fé, firme fundamento das coisas que se esperam. Como você pode ter um firme fundamento de algo que você espera? Isso é 50% da definição de fé, segundo as Escrituras. E a convicção dos fatos que não se veem, esses são os outros 50%. Certeza do que se espera e convicção do que não se vê. Ponto final. Certeza absoluta. Crendo e não duvidando. Quando tiver a fé, que é um pensamento, a fé, que é uma vibração, colapsa a função de onda e torna-se um grão de mostarda, uma partícula. Aí sim, você é capaz de mover montanhas, de caminhar sobre as águas. E você pode ter isso como uma metáfora também para coisas muito difíceis que você ambiciona, mas que você pode conseguir, porque maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Então é necessário se despir da ilusão, negar-se a si mesmo, porque o si mesmo do velho homem foi construído com base nas mentiras modernas. É preciso tirar a capa, o véu da ilusão, rasgar no meio e acessar novamente a fonte que emana a vida, e rios de água viva fluirão. É isso que diz a tradição, e é preciso entender o que isso significa. E o ponto de convergência entre a ciência e a fé é justamente a física quântica, porque ela é capaz de trazer essas compreensões ancestrais, o resgate da cosmovisão, para
um estudo empírico, científico, factual. A arte de plasmar corretamente é a arte de negar-se a si mesmo e fazer a vontade de Deus. Eu tenho uma boa notícia para te dar. A vontade de Deus, segundo a tradição e as escrituras, é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que insistimos tanto em fazer a nossa própria vontade? Se nós sabemos que as obras ocultistas, eu poderia citar Aleister Crowley, poderia citar Helena Blavatsky, Albert Pike, autores venerados pelas sociedades secretas, eles basicamente falam sobre a importância do poder da vontade humana, a vontade daquele que se rebela contra a vontade do Pai. O princípio da rebelião é o princípio da queda, é o princípio da rebeldia. A nossa vontade deve ser tão somente fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E com o tempo nós aprenderemos também a identificar qual é a vontade dele para as nossas vidas. É preciso voltar na essência de quem você é para conseguir entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. É preciso voltar lá na sua raiz. Lá na sua raiz, de onde provém a nutrição, não apenas do seu corpo, mas da sua alma. Sabe aquelas coisas, aqueles sonhos mais antigos que você sempre teve quando você era uma criança pura? Quando você olhava para o mundo e conseguia desejar um lugar melhor, desejar fazer o bem. O Criador flui em nós. O Pai flui em nós para que revelemos, segundo a multiforme graça, muitas formas da graça se manifestar em nós e através de nós. Porque é assim que nós somos luz no mundo e sal na terra. É somente assim que nós podemos ser e plasmar corretamente. Rudolf Steiner isso aqui está no nosso site, nosso blog, institutolicentia.org. Rudolf Steiner descreve os seres espirituais que se alimentam de medo. Esse senhor aqui, que foi alguém que estudava essa realidade metafísica, né, da sua própria forma, não estou aqui para julgá-lo, mas ele descreve algo muito interessante. Além disso, o olho humano é capaz de ver apenas 0,0035% de todo o espectro de radiação eletromagnética. Quando olhamos para o céu, 96% dele é invisível para nós. Inclua nisto os reinos espirituais, existe um universo inteiro de possibilidades que existe além dos nossos 5 sentidos. Nós não vemos nem 0,1, nem 0,001. Nós vemos 0,0035% do espectro de radiação eletromagnética e apenas 96% do universo quando olhamos para o espaço. E hoje, muito poucos cientistas estão dispostos a explorar a metafísica para examinar a vida, além da percepção comum, a fim de estabelecer uma conexão entre o visto e o invisível. Rudolf Steiner, no entanto, cientista e filósofo, dedicou grande parte do seu trabalho à tarefa de espiar por trás do véu, compartilhando sua visão da natureza mais profunda e do mundo além. Em relação à ansiedade e à depressão, Steiner falou de seres hostis no mundo espiritual que influenciam e se alimentam da emoção humana, um conceito totalmente rejeitado pela maioria dos dias de hoje.
Muitos estão familiarizados com a noção de vampiros energéticos, ou pessoas que sugam sua energia e se alimentam de suas emoções negativas. Sobre a existência de entidades semelhantes que existem em outras dimensões, Steiner escreveu: existem seres nos reinos espirituais para os quais a ansiedade e o medo que emanam dos seres humanos oferecem comida de boas-vindas. Quando os humanos não têm ansiedade e medo, essas criaturas morrem de fome. As pessoas que ainda não estão suficientemente convencidas dessa afirmação podem entender que ela é apenas comparativamente, mas para aqueles que estão familiarizados com esse fenômeno, é uma realidade. Se o medo e a ansiedade irradiam das pessoas e elas entram em pânico, essas criaturas encontram nutrição bem-vinda e se tornam cada vez mais poderosas. Esses seres são hostis à humanidade. Tudo o que se alimenta de sentimentos negativos, de ansiedade, medo e superstição, desespero ou dúvida, são na realidade forças hostis em mundos supersensíveis, lançando ataques cruéis aos seres humanos enquanto estão sendo alimentados. Portanto, é necessário, acima de tudo, que a pessoa que entre no mundo espiritual supere o medo, sentimentos de desamparo, desespero e ansiedade. Mas esses são exatamente os sentimentos que pertencem à cultura e ao materialismo contemporâneos. Por afastar as pessoas do mundo espiritual, é especialmente adequado para evocar desesperança e medo do desconhecido nas pessoas, convocando assim as forças hostis acima mencionadas contra elas, ou contra elas mesmas. Rudolf Steiner, que também disse: quando os humanos não têm ansiedade e medo, essas criaturas passam fome. Então é muito importante que venhamos a seguir a máxima deixada por Cristo, uma delas, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, não vos preocupei com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Para que possamos começar a negar a nós mesmos, para que possamos começar a plasmar segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus está nas Escrituras. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como que se ama o próximo? Maior amor tem aquele que dá ou que dedica a sua vida aos seus amigos. Quando paramos de nos preocupar unicamente com nós mesmos, que é a causa do medo, a causa da ansiedade, a causa da insegurança, a causa da depressão, nos afundando por não conseguirmos alcançar aquilo que desejamos e desejamos o tempo todo sem parar, e desejamos mal quando desejamos para o nosso próprio deleite. Entendemos que a verdadeira satisfação está em fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, santos, pessoas muito santas, que viviam em benefício de outras pessoas, pelas quais milagres aconteciam, eram capazes de, apesar de não desejar coisas para benefício próprio, sentirem-se completamente perfeitas, realizadas, completas, enfim, iluminadas. Porque elas caminharam sobre o profético, fazendo a vontade de Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Nós ainda teremos mais aulas, sobre o revisionismo cosmológico. Eu estou alimentando o curso agora porque eu senti necessidade de fazer um complemento sobre a arte de plasmar. Porque plasmar é necessário, mas mais necessário ainda do que plasmar é plasmar segundo a vontade de Deus, da maneira certa. Colapsar, trazer para o mundo visível apenas aquilo que vem da vontade do Pai. Porque quando conhecemos a verdade nos liberta.